Obrigado, Peter. Pessoal, eu queria avisar, a gente vai ter audiência pública, então esperamos aí às 3h30 iniciar. O Matias vai fazer as inscrições, tá? Ele está ali atrás. Quem tiver interesse, a gente vai já durante essa mesa, o Matias vai passar. Quem tiver interesse de fazer uso da palavra na audiência pública, então já vai se identificando com o Matias e ele vai fazer a inscrição já durante essa mesa, tá bom? Agora eu queria chamar então o Alci para fazer a sua fala. Obrigado, Alci. Obrigado, Rafael. Tá certo. Vou ficar em pé, é um truque antigo pra gente não falar demais, que a perna cansa antes da língua. Ah, tá. Então, eu queria trazer hoje uma série de reflexões que a temática da população em situação de rua e atendimento habitacional suscitam para a política habitacional. Por quê? Porque a população em situação de rua é um público novo para a habitação. Não que não tivesse um componente habitacional na situação de rua desde que ela é um problema social, mas porque a gente passou muito tempo sem considerar que a habitação era extremamente importante politicamente para resolver a situação de rua. Então, entrando rapidamente nessa questão do surgimento da população em situação de rua, é um fenômeno do fim do século XX no Brasil. A gente teve, na década de 90, a primeira tentativa de quantificar e estudar, foi uma parceria da prefeitura com a rede de atenção, e naquela época, em 92, a gente contou 3.300 pessoas em situação de rua na cidade. Esse estudo confirmou algumas coisas que as comunidades eclesiais de base que trabalhavam com essa população e outras entidades que trabalhavam com essa população já tentavam desmistificar, que é os preconceitos que até hoje estão enraizados contra a população em situação de rua. Então, a gente costuma ouvir muito falar que a população em situação de rua não quer trabalho, é por isso que ela não consegue sair da rua, ela é vagabunda, então de vez em quando até mesmo é mobilizado o Código Penal contra essa população. Mas o que aquela pesquisa traz e todos os censos posteriores trazem é que não. E eles constroem uma narrativa que é a do trabalhador que sem sorte. Então, sempre que a gente precisa enfrentar preconceitos contra a população em situação de rua, a gente vai falar, não, mas 70%, 80% da população em situação de rua trabalha. Só que as remunerações que eles recebem é pelo mercado informal e são lá embaixo. Dos que não trabalham, a gente vai ter casos de problemas de saúde, casos de problema de saúde mental, casos de idosos, casos de crianças. E não dá para exigir que eles trabalhem. No entanto, até nos anos 2010, a gente sabia que tinha um componente que era não conseguir pagar a habitação na situação de rua, mas não haviam políticas que olhavam para isso. O que se olhava era o porquê que essa pessoa não consegue pagar a habitação, mas ao invés de trabalhar com o mercado habitacional, trabalhar com a disponibilização da habitação, a gente ficava trabalhando com a pessoa, tentando que ela consiga um emprego, tentando que ela consiga refazer seus laços familiares e volte para a habitação da família. Então, por isso que nesse período a habitação não foi um atendimento prioritário destinado à população em situação de rua. Isso começou a mudar depois de 2010. A gente não tem uma data exata, mas o que a gente sabe é que a gente viu uma explosão da população em situação de rua desde que a gente começou a contar. Então, a última contagem foi em 2015, eram quase 16 mil. Hoje, palpites não completamente malucos, palpites refletidos, vão chutar em torno de 20, 22, talvez 25 mil. Então é um crescimento muito grande nesse período. Uma outra coisa é o movimento da população em situação de rua começou a eu digo isso, que ele começou a sofrer com uma fadiga da política assistencial, então uma frustração que a rede socioassistencial não estava conseguindo resolver essa política. A gente vai ter um contraste com o cenário internacional, que ao longo dos anos 2000 viu ser publicado uma série de registros, de estudos de casos de atendimento habitacional para a população em situação de rua, consolidando uma metodologia que ficou conhecida como moradia primeiro. E a gente viu também uma mudança na visão da população em situação de rua. Então, em 2009, a Política Nacional para a População em Situação de Rua, que foi feita com participação social, foi feita com participação dos movimentos,
Ela fala em habitação, ela fala pouco em habitação, ela fala 5 vezes em habitação. 3 é na definição de população em situação de rua, uma para falar que a população em situação de rua tem direito à habitação, e outra que a habitação e a assistência tem que se articular. Ela gasta muito mais tinta para falar de acolhimento. Quer dizer, no final de 2009, mesmo os movimentos não estavam olhando com tanta força para a habitação. Mas isso começa a mudar, em parte, por uma vitória dessa política, porque a Política Nacional da População em Situação de Rua desloca o olhar da população em situação de rua, desloca a discussão de dentro da assistência social para a questão de direitos humanos. Então, a gente cria o Comitê Interministerial de População em Situação de Rua na Secretaria Especial de Direitos Humanos, não numa discussão do CNAS, não como uma temática dentro da assistência, restrita à assistência. Isso em São Paulo vai ser reproduzido na Secretaria de Direitos Humanos. O Comitê Pop Rua é criado dentro da Secretaria de Direitos Humanos. Em 2013, o comitê cria um grupo de trabalho de habitação. Esse grupo, por 4 anos, vai acabar debatendo questões de auxílio aluguel, locação social, e o Plano Municipal para a População em Situação de Rua, que sai em 2016, sai como portaria intersecretarial. Ele já fala muito mais em habitação do que fala a Política Nacional para a População em Situação de Rua. Ele chega no ponto até de apontar um empreendimento. Ele aponta o empreendimento Asdrúbal do Nascimento. No final de 2016, além do plano, os movimentos conseguiram incluir a população em situação de rua no projeto de lei do Plano Municipal de Habitação. E apesar do plano ainda não ter sido aprovado na Câmara, ele fica como uma referência de discurso. Muitas vezes ele influencia ações tomadas pelos agentes públicos, mesmo não tendo virado lei. Outro ponto importante em 2016, foi tentada também, bem no final de 2016, criou-se um grupo de trabalho dentro do comitê do Conselho Municipal de Habitação sobre habitação para a população em situação de rua. Esse grupo se reúne no início de 2017 e infelizmente não vai para frente. Oi? Não. Desculpa. Estava pensando alto aqui. Tudo bem, desculpa. Nós que estava nesse grupo. Pensamento fluir. Então, esse primeiro questionamento que a população em situação de rua como temática habitacional traz é uma questão de identidade da população em situação de rua e da política. Então, quando a gente precisa olhar para a população em situação de rua enquanto demanda habitacional, a gente tem que olhar a população em situação de rua dentro de um espectro da demanda habitacional. Coisas que não aconteciam muito. Então, a população em situação de rua, como problema habitacional, não é só 20 mil pessoas, não é só 25 mil pessoas. Ela acaba tendo que ser discutida dentro do grande problema da demanda habitacional. Uma proposta de solução, por exemplo, aparece quando a gente olha experiências internacionais em que a população em situação de rua sempre foi tratada como questão habitacional. Então, até aparece na palavra, né? A gente fala população em situação de rua, mas a maior parte dos outros países fala em pessoas sem casa, pessoas sem teto, pessoas sem abrigo. E hoje, na questão de população em situação de rua, vigora muito uma definição, que é a definição ethos, que foi cunhada na Europa. E são 16 degraus do homelessness, né, da situação de rua lá, mas que tem, no canto mais grave, a população em situação de rua desabrigada, que está na rua mesmo, mas caminha até o ponto do que a gente tradicionalmente fala como demanda de superonerosidade ou superadensamento. No entanto, essa transformação ela acaba sendo incompleta, porque o grupo de trabalho dentro do Conselho Municipal de Habitação não foi para frente. O Plano Municipal de Habitação não conseguiu se tornar um consenso, não conseguiu ser aprovado. Mas ela tem sucessos. Então, em 2017, a Prefeitura se reuniu e conseguiu, numa articulação muito tocada por uma ação da sociedade civil a nível nacional, dentro do CIAMP Rua, a gente apresentou uma proposta envolvendo 10 imóveis, 9 prédios para retrofit, um terreno para construção, total de 470 unidades habitacionais, num projeto piloto para a população em situação de rua. Esse projeto
tramitou nacionalmente, recebeu parecer favorável dos corpos técnicos e está até hoje esperando a emissão da nota de empenho, que é a hora que o governo fala, vou mandar o dinheiro. Tudo bem, o projeto do FINIS, do Fundo Nacional de Habitação e Interesse Social, ainda não saiu do papel, mas o projeto previsto no Plano Municipal de Habitação, no Plano Municipal para a População em Situação de Rua, foi entregue agora no início do ano. Então, o grupo que estava envolvido na discussão do FINIS foi chamado para discutir como tratar o Asdrubal. Os desafios que a gente enfrentou no Asdrubal são um desafio de uma legislação que não foi adaptada para o público, um desafio de como selecionar e priorizar, e de como evitar desligamentos depois. Na questão da seleção e da priorização, a gente se confrontava com uma demanda que é histórica da população em situação de rua, que é: vocês ficam inventando critérios de priorização, no final levam as crianças, depois levam as mulheres, aí levam os idosos e sobram a gente. Por que isso? A população em situação de rua, ela é marcada por uma grande maioria demográfica e vários segmentos menores. Todos eles têm o mesmo direito à habitação. Tem as questões de priorização, mas no Asdrubal a gente tentou garantir que a gente conseguisse atender, ainda que minimamente, o público majoritário e não prioritário. E como que a gente trabalhou priorização nesse caso? A gente trabalhou uma priorização relativa. Então a gente estabeleceu cotas no empreendimento em que os públicos de interesse social, os públicos prioritários, eles eram atendidos numa proporção maior do que eles eram na demografia da população em situação de rua. Então, idosos eram 10% da população em situação de rua, eles levaram 20% das unidades. E na medida do possível a gente tentou dobrar tudo. Então, o grupo que era 75% da população em situação de rua ficou com 30% das unidades, mulheres levaram 30%, idosos e PCDs levaram 30%, e o resto sumiu. E a gente também criou um sistema de pontuações para tentar compensar um fato que a política de locação social hoje é mais cara que o Minha Casa Minha Vida. Hoje, a renda que você tem que ter para entrar na locação social é maior do que a que você tem que ter para entrar no programa de aquisição, pelo jeito que a regra está escrita. E isso é um outro questionamento que surge, como a gente vai trabalhar populações que não têm renda? Porque todos os nossos mecanismos habitacionais reproduzem mecanismos de mercado, ainda que com subsídio, E aí esse é um desafio, porque ainda que estatisticamente a maior parte da população tenha alguma renda, e para a população em situação de rua essa renda é baixa, para dar um exemplo, o censo da população em situação de rua em 2015, ele tentou fazer um levantamento de quem seriam as pessoas nos centros de acolhida em condições de autonomia. O recorte que ele teve que fazer foi de pessoas que estavam no centro de acolhida e tinham renda suficiente para conseguir custear um cortiço. Quer dizer, ele continua sendo uma demanda habitacional, mas já não é uma questão das assistência e proteção especial. Olhando para essa demanda, a gente viu também que renda não é tudo. Porque o BPC acho que é o exemplo mais clássico. Ele é um momento que desalinha renda e vulnerabilidade. Então, para citar dados que a prefeitura tem apresentado quando fala do projeto, a gente trabalhou a seleção em cima do cadastro único do governo federal. Foi feita uma extração dos cadastros ativos de pessoas em situação de rua na cidade. O número inicial eram 38 mil pessoas. Dessas 38 mil, aproximadamente 3 mil estavam em 1.000 núcleos familiares. A hora que a gente cortou a renda, sobraram 1.560 pessoas. Uma renda que inicialmente... Já foi? Tudo isso que eu falei? Tá bom. Uma renda que inicialmente era um pouco maior que o salário mínimo vigente no final de 2018. A gente conseguiu, por meio de resolução do CMH aprovada ad referendum, abaixar um pouco essa renda. A gente conseguiu ficar com 1.560. E fazendo uns testes, desses 1.560, metade eram idosos ou PCDs por causa do BPC. O peso do BPC na renda é muito grande. Mas esse grupo
tem outros fatores de vulnerabilidade, outros fatores que às vezes dificultam a capacidade de autocuidado e de permanência na habitação. A gente teve algumas resistências, e das resistências que a gente teve nesse processo de seleção, 5 foram de idosos. 3 não quiseram nem mesmo fazer a entrevista, porque não gostaram da proposta de morar sozinhos num prédio. Preferiram ficar perto das pessoas que conheciam nos serviços. Uma pessoa manifestou, já depois que a gente já tinha começado o processo de pré-ocupação, medo de morar sozinha, e uma manifestou medo de não dar conta das contas da habitação. E aí, esse medo chama um outro fator. Como é que a gente vai pensar soluções de habitação que incorporem todos os custos da habitação? E aí a gente faz uma ponte pelo que já existe na lei, mas não está definido, que é o serviço de moradia social. E o serviço de moradia social dialoga muito com aquele modelo internacional que eu falei de moradia primeiro, que é um modelo destinado muito para pessoas em situação de rua crônica, quer dizer, são as pessoas que normalmente não conseguem ser atendidas na rede tradicional, não conseguem sair da rua. A gente não tem uma definição de cronicidade nacional, então se a gente for... O conceito foi construído, por exemplo, em Nova York, com um estudo longitudinal de 4 anos. O que eles constataram? 80% das pessoas que passam pelos albergues em um ano saem da rua, naquele ano. Mas tem 20% que não saem. E esses 20% são mais da metade dos que numa noite ocupam as vagas dos albergues. E a definição é uma questão de tempo de rua com fatores de vulnerabilidade. Eles chamam de disabilities, então deficiências, doenças de saúde mental, problemas com álcool e drogas, situação de violência. Como o meu tempo está acabando, acho que assim, as perguntas fundamentais que eu queria trazer essa, já falei, quais as estratégias da política para quem não tem renda? A outra pergunta é, quais são as estratégias da política para moradia apoiada? A terceira que eu tenho a gente não resolveu ainda se locação social é definitivo ou é temporário. Fica, porque a gente deu uma solução para o Asdrubal, mas não uma discussão que a gente já superou, como a gente prioriza entre vulnerabilidade, capacidade para habitação. E é isso. Pulei uma linha que é extremamente importante. Como que a gente articula a população em situação de rua com os movimentos tradicionais de moradia, né? Hoje a discussão de habitação para a população em situação de rua tem corrido muito no Comitê Intersetorial da População em Situação de Rua, mas o CNH também deveria estar envolvido nisso. Então, como a gente pode juntar esses atores para elaborar uma política juntos? Agora eu acabei.